Olá, esse é o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. E na sessão ordinária desta semana, os vereadores discutiram a retirada do adicional de insalubridade dos servidores da Prefeitura. Por isso, nós convidamos o repórter Lincoln Santiago para explicar esse assunto aqui para a gente no Boletim. Seja muito bem-vindo, Lincoln. Eu gostaria de saber como é que surgiu essa história da retirada do adicional dos servidores. Oi, Ana. Obrigado pelo convite. Essa discussão começou no dia 18 de fevereiro, na terça-feira da semana passada. O que aconteceu? A Prefeitura publicou uma notícia no site dela, dizendo: a Prefeitura terá decreto que regulamenta a insalubridade, periculosidade e risco de vida. E que um decreto seria publicado dali a alguns dias, né? A Prefeitura justificou que era necessário esse decreto por conta de apontamento realizado nos últimos anos pelo Tribunal de Contas. O tribunal estava apontando que havia 27 milhões de reais em dívidas, aliás, em gastos que seriam irregulares por conta do pagamento desse adicional de insalubridade. E aí a Prefeitura tomou essa decisão de regulamentar isso. Dia 18, quando a Prefeitura estava publicando aquela notícia no site da Prefeitura, estava tendo sessão ordinária aqui na Câmara. Os vereadores tomaram conhecimento, tomaram ciência dessa notícia e partiram para a tribuna para discutir o assunto. Primeiro foi o vereador Douglas Carboni, que disse que antes de se tomar essa decisão precisaria uma empresa ser contratada para decidir ali quais carreiras, quais profissões teriam esse adicional e qual seria o percentual. E em seguida o vereador Alberto Barreto também subiu na tribuna. Ele mostrou esses cálculos do Tribunal de Contas e como isso estava impactando no orçamento municipal. Bom, na semana seguinte, na sessão agora do dia 25, 3 vereadores apresentaram requerimento pedindo audiência pública para discutir esse assunto. Então foi aqui o vereador Rodson Lima Bob, o vereador Diego Fonseca e o vereador João Henrique Dentinho. Como os 3 requerimentos tinham datas distintas, chegou-se ao consenso de que essa audiência seria realizada no dia 7, na sexta-feira da semana que vem, ali por volta das 7 horas da noite. Não está decidido ainda se vai começar às 6h30, às 7 ou às 7h30, mas deve ser por volta das 7 horas da noite, considerando aí o praxe das audiências aqui na Câmara. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Ontem, bem no fechamento do expediente, ali quase às 5 horas da tarde, a Prefeitura publicou, de fato, esse decreto, foi o decreto 16.026, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida. Ele estabeleceu percentuais de 10%, 20% e 40% para periculosidade, e adicional de 30% no caso, corrigindo, o adicional de 10%, 20% é para insalubridade e de 30% no caso de periculosidade ou risco de vida. Em represália, pode-se assim dizer, a esse decreto que foi publicado pela Prefeitura, ontem os vereadores apresentaram um projeto de decreto legislativo para suspender esse decreto da Prefeitura. A Câmara ela tem essa prerrogativa, ela pode propor projetos de decreto legislativo suspendendo algum ato que eles considerem que a Prefeitura extravasou ali na medida, só que esse decreto ele precisa passar por um rito aqui na Câmara. Ele tem que ser lido no expediente, ele tem que passar pela Comissão de Justiça e Redação para ter o parecer e ele tem que ser votado em plenário em votação única. Agora há pouco o presidente da Câmara, o vereador Richardson da Padaria, ele emitiu um comunicado para os gabinetes, dando ciência de que esse projeto de lei estava na casa, estava para ser tramitado e que ele iria já pedir para a comissão emitir o parecer deles para ser convocado logo em seguida uma sessão extraordinária para esse projeto ser votado. Então, o último fato relacionado a isso essa convocação iminente de uma sessão extraordinária, A gente ainda não tem a data, a gente não tem o horário, mas possivelmente nas próximas 24 horas a gente já tenha essa definição de quando vai ser, Ana. Então, vamos só recapitular aqui o decreto da Prefeitura que determina essa mudança no adicional de insalubridade, periculosidade e risco de vida dos servidores. As pessoas podem consultar no site da Prefeitura, que é o taubaté.sp.gov.br, e o projeto de decreto legislativo que deve passar aí por uma sessão extraordinária para apreciação
e votação dos vereadores pode ser consultado também em nosso site, já está disponível? Já está disponível na parte de atividades legislativas. Perfeito, então é o câmarataubaté.sp.gov.br, então é possível aí que nas próximas horas a gente já tenha a confirmação da realização da sessão extraordinária. Isso. Perfeito, Lincoln. Agora eu quero saber se a gente já tem um número exato de funcionários que são impactados por essa medida. O último balanço da Prefeitura é de julho de 2023. Ali dizia que 2.562 servidores recebiam esse tipo de adicional. E os percentuais variavam entre 20% e 40%. Esse número de servidores corresponde a mais ou menos 40% do total da Prefeitura, né, que são 6.700 servidores na administração pública. São vários, né? Muitos dos funcionários afetados aí por essa medida. Então, fica aqui, né, o convite para que os servidores participem dessa discussão que vai acontecer aqui na Câmara Municipal, que é então no dia 7 de março, a próxima sexta-feira, né? Logo depois do Carnaval, ainda sem o horário definido, mas também assim que estiver definido a gente divulga aqui. Correto. É isso mesmo então, Lincoln? Isso. Muito obrigada pelas informações e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. E agora a gente vai falar de uma notícia, né? As pessoas com deficiência, elas têm o direito de ir e vir, assim como qualquer pessoa. O que também inclui o direito de tirar a sua CNH, que é a sua carteira de motorista. Mas para isso é necessária uma avaliação criteriosa que define o grau de deficiência e também a aptidão de quem busca dirigir. E esse processo agora ficou mais complexo aqui no estado de São Paulo. Eu chamo o repórter Lucas Levin, que traz os detalhes. Desde o início do ano, um novo procedimento na emissão da Carteira Nacional de Habilitação para PCD foi adotado no Estado. Até então, havia uma exigência de que apenas um perito médico constatasse a deficiência indicada pelo candidato. Agora, a avaliação deverá ser feita por 3 profissionais. Uma consequência imediata é o preço da avaliação médica, que passou de R$ 89,58 para R$ 268,74. Caso não existam 3 peritos médicos na cidade do condutor, ele terá que recorrer a municípios vizinhos. Também será possível a perícia por telemedicina, mas para isso é preciso regulamentação que ainda não existe. Para obter CNH na condição de deficiente, o cidadão precisa, antes de tudo, obter um laudo médico que comprove uma das condições previstas no Decreto 3.298 de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional da Integração da Pessoa com Deficiência. São justamente essas condições médicas que serão checadas pelos 3 peritos que formam a Junta Médica Especial. O estado de São Paulo é um dos que já permite que, mesmo sem dirigir, as pessoas com deficiência aproveitem os descontos legais. O PCD, a pessoa com deficiência que tem carteira de motorista, entretanto, enfrenta menos burocracia na compra do automóvel, cujos descontos podem passar dos R$ 60 mil, dependendo do modelo. Obrigada, Lucas, pelas informações. E 5 anos atrás, São Paulo registrava o seu primeiro caso de Covid-19. Era um homem de 61 anos que havia viajado para a Itália e estava em atendimento médico. E ele sobreviveu. Em São Paulo, equipes de saúde de grandes hospitais do país já se preparavam. Àquela altura dos acontecimentos, todos os serviços de saúde e também a sociedade já estavam esperando o primeiro caso aparecer. Qualquer paciente que chegava ao serviço de emergência com sintomas de síndrome gripal era automaticamente colocado sob suspeita de Covid-19. Não havia detalhes sobre como a doença era transmitida ou de onde ela havia surgido. A resposta à primeira dúvida veio em março, quando a doença foi classificada como pandemia pela OMS, enquanto a segunda, ou seja, de onde a doença surgiu, ainda não está de todo esclarecida, embora a hipótese mais aceita é de que tenha se originado na contaminação entre espécies exóticas na China. A escalada de casos afetou gravemente o nosso país, levando a cerca de 700 mil mortes no Brasil. E uma nova ferramenta de inteligência artificial conseguiu diagnosticar diversas infecções e doenças também de uma vez só, usando apenas uma amostra de sangue. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre o assunto. É isso mesmo. Enquanto a discussão sobre os males da inteligência artificial ainda vai longe, também tem muita gente querendo fazer coisa boa com ela. É o caso dessa novidade divulgada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
O sistema imunológico guarda um histórico médico das doenças que já atingiram ou atingem o nosso corpo. Na verdade, são 2 tipos de células específicas que estão no nosso sangue e que fazem isso. E essa nova ferramenta pode analisar as amostras para diagnosticar diversas infecções e doenças. Ela utiliza 6 modelos de machine learning para analisar as sequências de gene codificadas em regiões-chave e escolher quais padrões estão associados com quais doenças. Cerca de 550 pessoas participaram da pesquisa e a inteligência artificial detectou quais participantes estavam saudáveis e os que tinham Covid-19, diabetes tipo 1, HIV ou lúpus. Ela até apontou quais pessoas tinham tomado vacina da gripe recentemente. Ao analisar as amostras de sangue, a IA atingiu a pontuação de 0,986 na métrica que mede o quão correto ela estaria com as condições oferecidas. Uma nota 1 seria o equivalente a uma performance perfeita. Apesar dos resultados animadores, os cientistas afirmam que a ferramenta ainda não está pronta para o uso clínico, então é preciso fazer mais ajustes. Mas a expectativa deles é de que um dia essa inteligência artificial possa ajudar a lidar com condições que hoje não contam com testes definitivos. Volto com vocês aí no estúdio. E ainda segundo o artigo que foi publicado pelos autores na revista científica Science, é possível que no futuro essa ferramenta possa apontar em que estágio a doença se encontra e detectar com mais exatidão as causas a serem combatidas. E qual é a sua opinião sobre esse assunto? É importante que os avanços na ciência, a tecnologia e a inteligência artificial atuem em prol da saúde da população? De que forma isso vai melhorar a vida dos cidadãos? Eu convido você a participar conosco e compartilhar a sua opinião aqui no Boletim Câmara. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. Em uma disputa acirrada com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, foi eleito presidente do Conselho de Desenvolvimento da RM Vale, que é um órgão ligado à Agenvale, que é a agência metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O repórter Lucas Levin explica os detalhes. A eleição ocorreu esta semana em São José dos Campos. Colucci e Anderson receberam 22 votos de prefeitos, vice-prefeitos e de representantes do governo estadual e da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais velho que Anderson, Colucci foi eleito por idade. No total, 35 cidades da região estavam representadas, além de representantes do governo e de órgãos estaduais. O prefeito eleito conduzirá o conselho durante um ano, podendo concorrer à eleição mais uma vez. Na reunião, também foram eleitos os membros do Conselho de Orientação, responsável pelas demandas do Fundo de Desenvolvimento da RM Vale. As prefeitas dos municípios de Paraibuna, Professor Elô, e de Ubatuba, Flávia Pascoal, vão representar os municípios da região. A diretora regional de saúde, Ana Beatriz Hernandes Palermo, e a supervisora regional de ensino, Maria Beatriz Salles de Oliveira, representarão o Estado ao lado do diretor executivo da Agenvale, Marcelo Santos Leandro, e da diretora adjunta administrativa designada, Daíse Alima. Braço operacional da RM Vale e autarquia estadual, a Agenvale é o principal órgão gestor da região e com contato direto junto ao governo estadual. A agência é responsável por integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum aqui na nossa região. Obrigada, Lucas, pelas informações. E o assunto agora é a adoção dos animais que são abrigados pelo CCZ. Na semana passada, a Prefeitura realizou uma feira para promover o encontro entre cães e gatos e tutores em potencial. Mas quem quiser adotar um animal do CCZ não precisa esperar eventos como esse. Então nós convidamos a repórter Fernanda Maria, que traz mais detalhes para a gente. Olá, Fernanda. Oi, Ana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Essa feira aconteceu na semana passada, né? Mas todo mês as feiras de adoção, né, dos animais do CCZ acontecem na última sexta-feira do mês. Esse mês foi adiantada por conta do carnaval. Mas não é só nessas feiras que quem está querendo adotar um cão ou um gato tem a oportunidade de fazer essa adoção. O CCZ fica aberto todos os dias para quem quiser ir lá visitar. E é preciso agendar essa visita junto ao CCZ? Como que faz essa visita lá ao espaço? Então,
Quem deseja, né, adotar um cãozinho ou um gato que esteja lá disponível no CCZ, pode ligar, né, entrar em contato pelo telefone 12 98809 3110 ou vai pessoalmente lá, segunda a sexta-feira, da 1 às 4 horas da tarde. O CCZ fica na Estrada dos Remédios, número 2764, no bairro dos Remédios, e o ponto de referência é o Departamento de Agronomia da Unital. E para quem tem interesse em adotar aí um melhor amigo, quais são os documentos necessários para adoção? Sim, Ana, tem que levar os documentos pessoais, né? O RG, a CNH e assinar um termo de adoção para firmar o compromisso de cuidar do animalzinho, né? É importante registrar aqui que quem for ao CCZ de moto não vai poder levar o animalzinho embora, porque não é um meio de transporte seguro, né? Nem para o animal, nem para o tutor aí levar o cãozinho ou o gatinho na moto. Perfeito. Então, olha, eu anotei aqui só para confirmar. Os documentos são RG ou CNH, o comprovante de endereço e lá na hora precisa assinar o termo de adoção. Eu acho que eu não falei o comprovante de endereço. É isso, né? Você. Mas tem que levar o comprovante de endereço também. Ótimo. Agora, conta pra gente, são apenas cães e gatos que estão lá à espera de uma adoção? Não, tem fila de espera para quem quer adotar cavalos que são recolhidos, né, das vias públicas. Para se cadastrar nessa fila também tem que levar aí cópias de documentos, que são a escritura da propriedade, o documento pessoal, comprovante de endereço e 2 telefones para contato. Fernanda, eu agradeço então aí pelas suas informações e é importante, né, a gente lembrar que é preciso consciência nesse processo de adoção para que não haja arrependimento ou até mesmo um novo abandono. Ana, é muito importante que o tutor ele se informe das características do animal, além de ter a consciência, ter em mente que vai haver uma série de cuidados e que o animalzinho exige aí durante um certo, às vezes longo período de vida, né? Eu agradeço, Ana, a oportunidade e até amanhã. Até amanhã, obrigada. E o Censo Demográfico de 2022 mostra que brasileiros com ensino superior completo chegou a 18,4%. Em 2000, apenas 6,8% dos adultos, que são aquelas pessoas com 25 anos ou mais, tinham ensino superior. Em 2010, eram 11,3%. E apesar desse crescimento, 4 em cada 5 brasileiros ainda não têm curso de graduação. O pesquisador do IBGE, Bruno Pérez, destaca que parte dessa população sem ensino superior é composta por pessoas mais velhas. O número de pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto caiu de 63,2% em 2000 para 35,2% em 2022. Fazendo uma análise por cor e raça dos dados do Censo 2022, é possível perceber que os brancos ainda têm mais acesso ao ensino superior do que pretos e pardos. A maior parte dos brasileiros com curso superior tinha em 2022 graduação nas áreas de negócios, administração e direito, saúde e bem-estar e, por fim, em educação. Uma pesquisa afirma que 1/4 dos animais de água doce está ameaçado de extinção. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora para explicar mais sobre esse cálculo. Os habitats de água doce, incluindo rios, lagos, lagoas, riachos e pântanos, cobrem menos de 1% da superfície da Terra. Só que eles são responsáveis por sustentar cerca de 10% das espécies de todos os animais existentes. Ou seja, desequilíbrios ambientais nesses locais podem ter um custo bem alto para todo o planeta. E é o que já está acontecendo. Um novo estudo realizado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, na Inglaterra, aponta que aproximadamente 1/4 dos animais que vivem nesses locais pode simplesmente sumir do mar. Durante o trabalho, os pesquisadores examinaram cerca de 23.500 espécies de animais. Entre elas estavam libélulas, peixes, caranguejos e outras criaturas que dependem exclusivamente de ecossistemas de água doce. A conclusão foi alarmante. Segundo a equipe, 24% dessas espécies correm risco de extinção, sendo classificadas como vulneráveis, ameaçadas ou criticamente ameaçadas.
A maioria delas não enfrenta apenas uma ameaça isolada, mas várias atuando em conjunto, como poluição, construção de barragens, extração de água, agricultura, espécies invasoras e mudanças climáticas. De acordo com o texto publicado na revista científica Nature, quase todos os grandes rios da América do Norte e da Europa foram massivamente modificados com o passar do tempo. Lá, um dos maiores problemas são os represamentos, que colocam as espécies de água doce em risco. Já na América do Sul, o ecossistema do rio Amazonas também enfrenta ameaças em função do desmatamento, dos incêndios florestais e da mineração ilegal de ouro. Diante dessa pesquisa, Stephanie Ware, líder global em ciência da conservação, publicou uma nota afirmando que, abre aspas, a degradação ambiental é um risco para a sobrevivência desses animais e para a nossa própria sobrevivência. Devemos levar essa notícia a sério e, em vez de nos desesperarmos, investir energia e recursos na conservação desses ambientes. Nossa saúde, nutrição, água potável e meios de subsistência dependem deles. Fecha aspas. Volto com vocês aí no estúdio. Para toda a classe científica, essa pesquisa tem um grande valor, já que é a primeira vez que alguém analisou o risco global para espécies de água doce. Estudos anteriores do tipo se concentraram apenas em animais terrestres, incluindo mamíferos, pássaros e répteis. Obrigada, Tânia, pelas informações. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã com mais notícias para você.